Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por estarmos aqui esta noite. Queremos clamar, Senhor, a tua santa presença, entregarmos ao Senhor as nossas vidas e clamar que o sangue de Jesus passe neste lugar, nos nossos corações, nos purificando e nos lavando, ó Pai, nos limpando de todos os males, ó Deus. Nós te pedimos que o teu Espírito, ó Pai, possa estar nos guiando, Pai, e que os nossos pés não andem vacilantes, ó Deus. Que nós não venhamos estar cochilando, ó Deus, mas atento, ó Pai, sabendo para onde vamos, ó Deus, e aquele para o qual, Pai, viemos oferecer culto. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor purifique os nossos corações. Que o Senhor caminhe, Pai, conosco e que nós possamos estar seguros e segurando em Tuas mãos. Que o Senhor abençoe, Pai, aqueles que estão em casa, Pai, estendendo essa graça e misericórdia, Pai, aos nossos familiares que estão em casa, a todo o Teu povo, Pai, na face da terra. Vem com misericórdia, graça, Pai, com o Teu poder, Deus. Venha derramar misericórdia no meio do Teu povo, Pai. É disso que nós precisamos, ó Pai, para nos achegarmos ao Senhor, ao Santo dos Santos. E clamamos, ó Pai, mais da Tua presença neste lugar, durante este culto e nas nossas vidas, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa cidade, do nosso país, de tudo que fazemos e deixamos de fazer, que tem desagradado ao Senhor, Pai. E nos purifique de todo o mal, Pai. Fique conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos, amados, com a certeza do perdão do Senhor na nossa vida, fazer a leitura do Salmo de número 86. Por favor, abra a sua Bíblia. O título do Salmo é Súplica e Confiança. Salmo de Davi. Nós vamos fazer uma leitura alternada, ok? Estou usando a NAA, Nova Almeida, atualizada. Se a sua for diferente, aí você acompanha aqui pelo Data Show, para nós termos uma leitura uniforme. Vamos fazê-lo bem forte, bem claro e bem bonito. Leitura do Salmo 86 de modo alternado. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas.
Amém. Vamos repetir, peço para a igreja ficar de pé, por gentileza, e juntos vamos repetir o versículo número 10, e em seguida nós estaremos cantando em louvor ao nome do Senhor. Mas eu queria que você lesse este versículo número 10, pensando nessa graça que só o Senhor tem de operar coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas são sinais, são prodígios, são obras que não se explicam. Aquilo que nós chamamos de milagres, coisas que transcendem o nosso entendimento. E quem faz isso é o Senhor. Vamos ler todos juntos? Pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus, aleluia. E Deus, vivo, onipotente, onisciente como é, está aqui no nosso meio. E tomara seja da vontade dele, trazer na sua vida o milagre que você está precisando, a maravilha que você está precisando. Porque, como já dissemos anteriormente, quando Deus age, ninguém pode impedir. E não há nada, absolutamente nada impossível para o Senhor. Essa deve ser a nossa expectativa diante de Deus. Quando oramos, quando clamamos, quando suplicamos, esperar dele milagres e maravilhas conforme a sua vontade. Louvemos ao Senhor. Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor. Amém? Eu não sei como foi seu dia hoje, eu não sei se você teve muitos problemas na sua vida hoje, mas não importa. Esse Deus que faz maravilhas é o Deus que reina sobre nós e é o Deus que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Então convide o irmão que está aí ao seu lado, diga: adore ao Senhor nessa noite. Vá, convide ele aí, diga: adore ao Senhor. Foi para isso que você veio aqui nesse lugar. Foi para adorar e engrandecer esse Deus, que é o Deus que reina sobre a sua vida, que tem domínio sobre todas as coisas e que merece todo o louvor e adoração da nossa vida. Amém? Vamos cantar ao Senhor. Vem reinar em mim.
Deus possa reinar sobre a sua vida, sobre o seu coração, porque Ele é um Deus que é a fonte de todas as coisas boas que a gente pode esperar nessa terra. Não tem nada de melhor do que a presença de Deus, não tem nada de melhor do que aquilo que o Pai das luzes derrama sobre mim e sobre você. Então, se tem alguma coisa boa para você viver nesses dias, é se encher dessa presença maravilhosa desse Deus que reina. Amém? Louvado seja o teu nome, Jesus. Diga ao Senhor nessa noite: eu quero beber mais de Ti, Senhor. Quero beber da Tua presença, quero ser cheio de Deus, quero ser cheio do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. diga ao Senhor: Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és, Senhor, o rio. Tu és a fonte, Senhor. Queremos a Tua presença, Senhor. Queremos mais de Ti. Existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio Deixa o Senhor passa, transformar a sua vida nessa noite. Onde precisa dEle. tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Peça ao Senhor: enche-nos de Ti, Senhor. Queremos beber da Tua presença. Queremos beber do Teu rio. Que esse rio do Senhor invada esse lugar. Sacia cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Senhor, Tu és aquele que enche o nosso coração. Tudo que nós temos e precisamos vem do Senhor, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança de variação, em nem variação.
Nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus que tem tudo aquilo que nós precisamos. Eu não sei o que meu irmão precisa nessa noite. Eu não sei o que cada coração está colocando diante do Senhor, mas eu sei que Tu és a fonte. Tu és aquele que pode saciar cada sede, cada desejo, cada petição. O Senhor é o Deus que nos sonda e nos conhece, diz a Tua palavra. És o Deus que derrama graça sobre a nossa vida, bênção sem fim. Deus, o Senhor é aquele que nos dá, Senhor, aquilo que nós precisamos. A Tua palavra diz que o Senhor, segundo a Sua grande riqueza, vai suprir cada uma das nossas necessidades. Sejam necessidades financeiras, emocionais, sejam necessidades materiais, o Senhor é grande. E o Senhor faz infinitamente mais por nós. Em Ti está toda a fonte, tudo aquilo que nós precisamos. Então derrama a Tua presença nessa noite sobre nós. Derrama essa glória que enche o nosso coração, que enche a nossa vida e que sacia a nossa sede. Em nome do Senhor Jesus. Como é bom estarmos na presença do Senhor, querido. Aproveite cada minuto que você está nessa presença maravilhosa e deixe Deus encher a sua vida e o seu coração. Meu maior prazer é estar em Tua presença e prostrado aos Teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a Tua voz, eu sinto Teu mover aqui. Quero mais de Ti, Senhor, do Teu poder, a Tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo ao Senhor. Derrama a Tua glória, derrama a Tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Derrama a Tua glória, derrama a Tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Esse é o nosso prazer, Senhor, estar em Tua presença. Meu maior prazer, faça essa oração nessa noite, é estar em Tua presença e prostrado aos Teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a Tua voz. Tu estás aqui, Senhor. Eu sinto Teu mover aqui. Quero mais de Ti, Senhor, do Teu poder, a Tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clame ao Senhor nessa noite. Diga ao Senhor: derrama a Tua glória, derrama a Tua Shekinah, Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor, amém? Os irmãos podem sentar. Amém, igreja, glória a Deus, amém? Você pode fechar seus olhos, fazer uma oração, pedindo ao Senhor que Ele lhe envolva com a presença dEle, que Ele te fortaleça, que Ele te console, que Ele te restaure, que Ele traga sobre o seu coração refrigério, porque as lutas, elas minam as nossas forças. O dia a dia, a batalha do dia a dia, minam as nossas forças, mas o Senhor diz que Ele renova as forças daquele que nele espera. Talvez você esteja aqui cansado, fisicamente, mentalmente, esgotado espiritualmente, mas você pode dizer: Senhor, renova-me com a Tua presença, renova-me com a Tua graça, Deus. Traz, ó Deus, poder do Espírito Santo na minha vida, Senhor. Traz um novo ânimo, traz um novo fôlego, Senhor. Me fortalece, me restaura, me renova. Tira, Senhor amado, as cinzas de luto e traz o óleo da alegria, as vestes da alegria. Ó Deus, enche meu coração de esperança, de alento na Tua palavra, no Teu Espírito Santo. Senhor amado, aqui está o Teu povo reunido para buscar ao Senhor. Não estamos diante de ídolos, não estamos diante de pau nem de pedra, mas estamos diante do Deus que é vivo, clemente, misericordioso, que opera maravilhas, que nos socorre em meio às nossas angústias. Talvez tenhamos aqui pessoas dominadas por angústias, tristezas, aflições, mas o Senhor pode trazer agora paz que excede todo entendimento. O Senhor pode trazer agora, dentro desse coração, o consolo e o conforto, trazendo a certeza de que este teu filho, esta tua filha não está só, mas o Senhor é socorro bem presente. Precisamos de Ti, somos limitados, somos fracos, mas o Senhor é grande, o Senhor é forte, o Senhor é ilimitado, o Senhor é a nossa força. Consola esta mãe, consola este homem, consola este jovem, Pai, consola esta mulher. Ó Deus, talvez um dia difícil, ou talvez dias difíceis, batalhas, mas o Senhor é o Deus que nos carrega, o Senhor é o Deus que nos carrega desde o nosso nascimento até a nossa velhice. O Senhor é o Deus que nos carrega. Por vezes teu filho, tua filha está dizendo: eu não aguento mais, mas Tu és aquele que renova as forças. Tu és aquele que diz: eu estou do teu lado, eu estou contigo. Ó Senhor, inunda esse coração de paz, mesmo em meio ao deserto, aos conflitos. Coloca a Tua paz, ó Deus, pelo Teu Espírito, aquela paz que excede todo o entendimento, Deus, e que no tempo oportuno do Senhor Tu operes, Deus, a maravilha que esta pessoa está necessitando, Pai, porque Tu és Deus que operas maravilhas. Vem com a Tua presença e nos envolve. Abraça, Pai, esse Teu filho, abraça esta Tua filha, Deus, talvez em tempos tão difíceis, que ela possa ser acalentado e acalentada, Deus, pelo santo abraço do Senhor, pelo envolvimento da Tua presença gloriosa e maravilhosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus te console, te fortaleça, te sustente, te ajude. Você não está sozinho. Deus não é contra você, Deus é por você. Amém? Nós vamos ofertar na casa do Senhor neste momento, como prescrição da Escritura Sagrada, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo número 7. A instrução de Paulo é que nós possamos ajudar na obra do Senhor com alegria, porque Deus, Ele ama aquele que dá com alegria, conforme está escrito. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Não é com constrangimento,
não é se sentindo constrangido, mas você deve fazê-lo com amor, com alegria, com uma expressão de gratidão diante de Deus. Eu queria abrir um parênteses para dizer, se você não tem o hábito de ofertar na obra do Senhor, crie o hábito, diga: Deus, me ajude a ter o hábito de ofertar na casa do Senhor. Me ajude a, sempre que puder e tiver condições e for na sua casa, levar uma oferta em gratidão na casa do Senhor. Porque às vezes nós somos comprometidos com o dízimo, porque é uma ordem. Mas você veja que não há ordem para a oferta. Tanto é que Deus diz assim: o que estiver proposto no seu coração. Não há um valor estipulado para você dar oferta. Você tem que dar 5%, 10%, 100%. Não. Há uma doutrina, que é ensino, de que você deve ajudar segundo estiver proposto no seu coração. Mas a oferta é uma prática bíblica, é uma prática de culto, e ela precisa ser agregada nos nossos hábitos como filhos de Deus. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe. Você que está em casa também, se puder e quiser contribuir com a obra do Senhor, devolvendo o dízimo e fazendo a sua oferta, poderá fazê-lo usando aí o Pix, usando uma outra transferência online que você puder. Quem está aqui também e for melhor para você usar o Pix, que você possa fazer uso, e que Deus nos abençoe. Amém. Coração
as nossas finanças. Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que Tu tens feito por nós, ó Pai. Nós reconhecemos quem nós somos e reconhecemos quem Tu és. Tu és o Deus soberano sobre as nossas vidas e sobre todas as coisas, o Deus que criou cada uma das coisas, ó Pai. E nós te agradecemos, Senhor, porque Tu tens nos suprido, Tu tens sido o nosso sustentador nas nossas necessidades materiais, emocionais e espirituais, ó Pai. Só Tu podes nos sustentar, só Tu podes nos prover. E nós reconhecemos, ó Pai, que tudo vem de Ti. E nós só podemos devolver aquilo que temos, ó Pai, porque já nos destes. E Te louvamos por isso. Te pedimos, ó Pai, que Tu estejas usando cada um de nós, que Tu estejas fortalecendo cada um, ó Pai, aqui cada família, que nós possamos, ó Pai, cada dia expressarmos, ó Pai, aquilo que Tu és na nossa vida, o nosso bem maior, aquilo que é mais precioso para nós é o Senhor. E Te pedimos, Senhor, que Tu estejas também nos usando, ó Pai, para alcançarmos pessoas, pregando o Evangelho, ó Pai, manifestando a Tua graça diante dos homens, ó Pai, diante desse mundo que tanto necessita. Te pedimos, ó Pai, que Tu estejas nos dando temor e tremor para lidarmos, ó Pai, com os recursos aqui recolhidos, para que esses recursos, ó Pai, e tudo mais possa honrar e glorificar o Teu nome. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, como nós temos feito os nossos cultos, nós vamos dedicar um tempo agora exclusivo para orarmos por nossas famílias, colocar diante de Deus nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais, nossa vida familiar, porque entenda uma coisa, nós não nos bastamos, nós não somos suficientes para, através das nossas condições próprias, mantermos uma família equilibrada, organizada. Isso é fruto da graça de Deus, é fruto do milagre do Senhor, e nós precisamos estar aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, opera na minha casa, opera na minha família, nos dê a bênção de termos uma família conforme os moldes da palavra do Senhor. Deus é o Deus que muda quadros, Deus é o Deus que liberta, é o Deus que transforma coração de pedra em coração de carne. Não há vida irrecuperável para Deus. Acontece às vezes de você ter um quadro tão complicado lá na sua família, de um cônjuge, de um filho, de um pai, e de às vezes duvidar da capacidade daquela pessoa ser transformada. Não há impossíveis para Deus. E quando a igreja ora, Deus opera. Vamos orar pela nossa casa, irmãos. Vamos entregar nossos filhos, nossas crianças, nossa aliança matrimonial diante de Deus e pedir milagre na nossa casa em nome de Jesus. Quem crê que Deus pode fazer milagre na sua casa, diga amém. Deus pode fazer milagre na minha família e na sua família. E nós precisamos de milagres. E quem faz milagre é Deus. Então curva a sua cabeça e apresente a Deus a sua casa, as suas causas, a sua família, independente do lugar que esteja seu cônjuge, sua mãe, seu pai, seu filho. Ele pode estar em qualquer lugar, geograficamente falando, e ele pode estar em qualquer situação, espiritualmente falando. Deus pode alcançar onde quer que esteja esta pessoa, e em qualquer situação que esteja, e qualquer que seja o quadro da sua casa, Deus pode operar maravilhas. E nós pedimos diante de Deus, unidos como igreja, que o Senhor visite a nossa casa, que o Senhor visite a nossa família. Ore ao Senhor, apresente, não desista, persista, lute, batalhe, não desista da sua família. Ore ao Senhor em nome de Jesus.
Pai querido, nós te louvamos e bendizemos o teu santo e bendito nome nessa noite. Te damos graças, ó Deus, pela bondade de um Deus tão grande que tem olhado para nós, que tem cuidado de nós, que tem se importado. A tua palavra diz que o Senhor se inclina para ouvir a oração do teu povo. Que nessa noite o Senhor ouça cada coração nesse lugar, cada demanda, Senhor amado, que só o Senhor conhece. A ansiedade de cada coração, as petições de cada mãe, de cada pai, de cada família aqui representada, e aquelas que também não estão aqui, aquelas que nos assistem. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha com providência sobre a nossa casa, porque a nossa casa é do Senhor, a nossa família é tua, Deus. Nós somos o teu povo, somos comprados pelo teu poderoso sangue, e sabemos que se tem alguém que pode fazer alguma coisa por nós, esse alguém é o Senhor. É o Senhor que pode agir sobremaneira sobre a nossa família. O Senhor pode trazer libertação àqueles que precisam de libertação. O Senhor pode trazer cura aonde precisa de cura. O Senhor pode trazer renovo aonde precisa de renovo. O Senhor pode trazer mais amor pelos componentes da família, Senhor, aonde precisa de amor. O Senhor pode transformar toda maldição em bênção, Pai. Toda seta lançada do inferno sobre a nossa casa caia por terra em nome de Jesus. Que tudo aquilo que se levanta para destruir a família, que é uma instituição que o Senhor tem feito, que o Senhor, desde o princípio dos tempos, foi o Senhor quem criou. Nós pedimos ao Senhor nessa noite, intervém, Deus, em nome de Jesus. Intervém com o teu poder, intervém com a tua graça, intervém com a tua misericórdia, intervém com a tua palavra, porque basta uma palavra do Senhor e o quadro será mudado. Seja aquilo que necessitar a nossa casa, que o Senhor venha com providência nesta noite. Deus, em nome de Jesus, visita o coração dos pais, visita o coração dos filhos, visita o coração das esposas, visita o coração dos maridos nessa noite, dos tios, dos avós. Deus, em nome de Jesus, nós temos um Deus tão grande, tão poderoso, e é em Ti que nós baseamos a nossa fé. Nós não confiamos em carros, nós não confiamos em cavalos, nós não confiamos, nós fazemos menção do nome do Senhor Jesus Cristo, esse nome em quem há todo o poder e toda a autoridade sobre a nossa vida, e nós colocamos a nossa vida na inteira dependência do Senhor, para que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que está fora do nosso alcance, aquilo que as nossas mãos não alcançam, que a nossa palavra não alcança. Mas o Senhor pode intervir poderosamente, e por isso nós entregamos a Ti a nossa família, entregamos os nossos filhos, a nossa casa, entregamos tudo aquilo que não podemos resolver em Tuas mãos, e o nosso coração descansa no Senhor. As nossas petições estão em Ti, e por isso nós podemos descansar no Senhor, descansar na força do Teu poder, porque sabemos que o Senhor agirá em tempo oportuno, fazendo aquilo que está no Teu coração para nós. Obrigada, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua casa, amém? Por favor, abra sua Bíblia em Atos capítulo 12, nós vamos fazer uma breve reflexão. É assim que vamos fazer às terças-feiras, para termos mais tempo para a oração. Nós estaremos investindo mais tempo na oração, clamando a Deus, suplicando diante de Deus. Nós vamos fazer uma breve reflexão em Atos capítulo 12, versículo 5, e aí a gente vai mencionar alguns outros versículos deste próprio capítulo, e a gente colocou como o tema base: a igreja ora e Deus opera. Você pode repetir comigo? A igreja... De novo, vamos lá. A igreja e Deus opera. Irmãos, nós recebemos aqui uma instrução muito preciosa no último domingo, acerca de perseverarmos na oração. E em algum momento lá do ensino, do estudo, não sei se na pregação ou na escola, foi falado que aqueles discípulos aprenderam a orar com Jesus, mas enquanto Jesus estava com eles, eles não tinham aquela prática de oração. Mas quando Jesus vai
envia o Consolador, veio o Pentecoste, começa então a igreja primitiva, e o livro de Atos, também escrito pelo médico Lucas, ele relata uma igreja eivada de oração. Você vai ver em Atos capítulo 1, versículo 14, eles estão reunidos para orar. Você vai ver em Atos capítulo 2, versículo 42, que eles perseveravam na doutrina, no partir do pão, na comunhão e na oração. Você vai ver em Atos capítulo 3, que Pedro ora e um coxo ele é curado. Você vai ver no capítulo 4, que quando eles são ameaçados por pregar o evangelho, eles oram e pedem a Deus intrepidez, acontece um tremor de terra e eles ficam felizes por serem julgados, que sofrerão porque estão pregando a palavra de Deus. Então a oração ela vai marcando todo o livro de Atos. Capítulo 6, quando há uma discussão a respeito do serviço à mesa, os apóstolos chegam e dizem assim: vamos levantar alguns diáconos, quanto a nós iremos nos dedicar à oração e à palavra. Capítulo 9, Pedro ora, Dorcas é ressuscitado. Capítulo 10, Pedro prega naquele ambiente de comoção, de ação do Espírito Santo. Cornélio e toda aquela família é convertida. E o capítulo 12 é o ápice de uma obra maravilhosa, de uma obra extraordinária. Por isso, propositalmente, nós lemos o Salmo 86 hoje, que no versículo 10 diz que Deus opera maravilhas. Capítulo 12 é aquele relato de uma obra maravilhosa, inexplicável, humanamente falando, que Deus opera na vida de Pedro. Do capítulo 12, do versículo 1 até o versículo número 4, vai falar acerca da prisão de Pedro e da morte de Tiago. Eram dois líderes influentes da igreja, e Herodes, como os romanos, queriam liquidar a igreja logo no seu nascedouro. Então o que eles intentam? Trazer um prejuízo logo sobre a liderança. Então matam Tiago, que tinha uma influência grande na igreja, e pega Pedro e já deixa Pedro sendo preparado para ser morto, trazendo assim intimidação. E Pedro era uma pessoa de grande influência na igreja. Pedro é aquele que quando pregou, 3.000 pessoas se converteram. Depois Pedro pega em outra oportunidade, mais 2 pessoas se convertem. Pedro é aquele que no templo chamado Formosa ora e um coxo ele é curado. Pedro, ele escapou da prisão por 2 vezes. Ele era um homem de influência, como eu já disse aqui. Tem uma visão de um lençol onde coisas impuras estavam colocadas naquele lençol para que Deus mostrasse a Pedro que ele precisava chegar na casa de um gentio. Gentio para os judeus era algo impuro, e Deus traz essa visão para ele, para que ele então fosse convencido que Deus estava falando para ele ir na casa de um gentio. E Pedro vai lá e prega, e o Espírito Santo desce, batiza aquelas pessoas, uma família inteira é convertida. Então agora Herodes, para impor terror na igreja, vai logo sobre Tiago e mata a espada, e vai sobre Pedro e prende Pedro. E você pode perguntar assim: pastor, os 2 homens eram homens de Deus, 2 líderes importantes, por que um morreu e o outro Deus livrou? Isso é, vamos dizer assim, um mistério da economia do Senhor. E nós também podemos entender o seguinte: às vezes Deus nos livra da morte, às vezes Deus nos livra através da morte, porque para Deus, Ele diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Aquele que Ele livra, continua aqui da batalha, na igreja do Senhor, na obra do Senhor. Aquele que Ele leva, no céu, desfrutando das venturas eternas com o Senhor. Uns o Senhor livra da fornalha, outros o Senhor livra na fornalha. O fato é que de maneira soberana, extraordinária e maravilhosa, Deus livrou a vida de Pedro. E isso não significa que Pedro era melhor do que Tiago, nem significa que Tiago era pior do que Pedro. O que isso nos ensina é que nós devemos nos curvar para a vontade de Deus, sabendo que Ele é soberano, e tudo que Deus faz é bom. Amém? No versículo 5, leia junto comigo, se a sua Bíblia for igual a minha, se não for, você lê aqui. Assim está escrito no versículo 5. E assim, vamos ler juntos. E assim
Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então a igreja, ela não fez um abaixo-assinado. A igreja era uma comunidade de poucos cristãos diante de um estado forte, diante de um estado truculento. Então a condição humana da igreja era pequena. Mas uma verdade nós precisamos entender no nosso coração os filhos de Deus, eles não têm poder humano. Mas se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, você tem a seu favor o poder daquele que manda no céu e que manda na terra. Então esses poucos cristãos não foram fazer uma rebelião, ou um movimento de revolta, ou um abaixo-assinado, ou foram as autoridades pedir, solte Pedro. Não, esses cristãos que tinham aprendido o caminho da oração, eles se reuniram, e o texto diz, no versículo adiante, que eles se reuniram na casa da mãe de João Marcos. Não fizeram abaixo-assinado, não fizeram movimento de rebelião nem de revolta, não buscaram algum homem poderoso para ajudar na causa, porque esta comunidade cristã tinha pouquíssima influência. Mas eles, como povo, como irmãos, como igreja, se reuniram na casa da mãe de João Marcos e foram então clamar e orar pelo líder da sua igreja. Mas é interessante que esta oração que aqueles homens e que aquela igreja fez tem algumas lições para nos ensinar. Eles foram orar, mas como foi a oração desses cristãos? A Bíblia diz aqui no versículo 5 que eles oraram de maneira incessante. A palavra no original grego é ekteno, que fala incessante com agonia. A mesma palavra usada em Lucas 22:44 para revelar a agonia que Jesus estava lá no Getsêmani. Então, esta pequena igreja, diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Deus que não perde nenhuma batalha, diante do Deus que não conhece nenhuma causa impossível, mesmo sabendo de toda a dificuldade que havia na situação de Pedro, algemado junto a 2 soldados, com 4 escoltas de 4 soldados cada uma, ou seja, 4 vezes 4, 16. E essa medida por quê? Porque Herodes sabia que Pedro já havia sido preso 2 vezes e já tinha escapado. E para que Pedro dessa vez não escapasse, Herodes prepara então 4 escoltas de 4 soldados para guardar Pedro. E não obstante toda essa dificuldade e a fragilidade humana da igreja, ela se reúne para se colocar diante de Deus e a Deus, o Deus das causas impossíveis, o Deus soberano, o Deus que eles estavam vendo naquele momento, que já tinha curado o coxo, que já tinha ressuscitado pessoas, que já tinha salvado pessoas, que estava operando maravilhas aos olhos deles. Eles se reúnem e de maneira incessante eles oram diante de Deus. O que eu e você podemos aprender com essa oração? Que nós não podemos desistir, que nós precisamos persistir, que nós não podemos desanimar diante das causas difíceis, diante das causas complicadas, diante das causas humanamente falando, impossíveis. Eu e você, em oração, diante do Deus que tudo pode, precisamos perseverar. Você pode dizer amém? Precisamos insistir. É muito fácil dessas dezenas de pessoas que temos aqui, alguns já terem desistido de alguma causa, alguns já terem engavetado determinada causa, dizendo, nunca mais eu vi um sinal em cima dessa causa que eu estou orando, eu oro e não vejo nada. Queridos, o ensino é de oração incessante. A oração, ela tem que ser feita até que Deus diga não, ou até que Deus, segundo a sua vontade, realize aquilo que você está pedindo. Não desista, não desanime. Aquela igreja não olhou para as circunstâncias,
Aquela igreja olhou para o Deus que pode todas as coisas, e aquela igreja insistiu e persistiu. Durante todos os dias que Pedro esteve preso, todos os dias aquela igreja esteve em oração diante de Deus. Aquela igreja orou de maneira incessante. Mas o versículo número 5 não só diz a maneira que a igreja orou. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quem orou? Quem orou foi a igreja, porque é a igreja que se coloca diante de Deus, porque é a igreja a única que tem diante de Deus, em nome de Jesus, a autoridade na terra para se dirigir ao trono da graça e ser aceito diante desse trono da graça, conforme diz Hebreus 4, do 14 ao 16, para que possamos nos achegar diante do trono da graça confiadamente, a fim de recebermos misericórdia, alcançarmos graça para socorro em ocasião oportuna. Só a igreja tem essa condição pela mediação do Senhor Jesus Cristo, e quando chegamos diante do trono da graça de Deus, nós somos acolhidos. A igreja orou incessante, a igreja orou diante de Deus, a igreja orou pelo seu líder, Pedro, que estava aprisionado, e como já mencionei aqui, humanamente falando, impossível de Pedro ser resgatado, de Pedro sair dali. E Herodes estava aguardando Pedro na semana da Páscoa, porque era contra a lei dos judeus, embora ele não respeitasse, para então dar cabo da vida de Pedro. E enquanto ele planejava a morte de Pedro, a igreja orava pelo seu líder, a igreja orava incessantemente. Mas a igreja também orava diante do Deus que pode todas as coisas, porque para Deus não há causa impossível, não há vida irrecuperável. O que acontece, irmãos, é que muitas vezes os nossos olhos eles estão focados na causa, no problema, na dificuldade, e a gente começa a pensar ou articular humanamente: como seria? Como vai ser isso? Como Deus vai fazer? Poxa, eu não vejo condições, só se for assim. Irmãos, milagre não se explica. Milagre nós cremos e milagre acontece. A gente não tem que ficar procurando uma questão lógica para que isso ou aquilo aconteça ou deixe de acontecer. O que compete a nós é crermos e batermos a porta do Senhor, conforme ensina Mateus: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-lhe-á, buscai e achareis. Porque nós não estamos diante de um ídolo, nós não estamos diante de pau, de pedra, nós estamos diante do Deus que diz: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Não é para os problemas que eu e você devemos olhar, mas os nossos olhos precisam estar naquele que faz maravilhas. E a igreja então ora diante de Deus, a igreja ora incessantemente, a igreja ora por Pedro. E o que acontece? Do versículo 6 ao versículo 17, o texto vai contar de maneira maravilhosa como Deus, de forma sobrenatural, envia o seu anjo, derrama a sua luz, quebra aquelas correntes, cega os olhos daqueles guardas, faz Pedro vestir sua roupa e faz um portão se abrir automaticamente e diz: caminhe, Pedro. E Pedro está ali como se aquilo fosse um sonho, porque era algo tão grandioso e tão maravilhoso, que Pedro imaginava assim: eu estou sonhando. E mesmo naquele tempo, sem haver portão automático, o portão abriu automaticamente. Pedro foi sendo levado pelos seus anjos, porque a oração da igreja fez com que Deus enviasse o seu anjo, porque a oração da igreja fez com que Deus estendesse o seu braço e livrasse o seu servo da morte. Porque é assim, irmãos, quando Deus age, ninguém pode impedir, nem Herodes, nem escoltas de soldados, nem coração de pedra, nem marido ruim, nem esposa complicada, nem filho rebelde. Nada pode impedir o agir de Deus.
Mas Deus, Ele faz o extraordinário. Eu e você precisamos fazer o ordinário. Deus envia o anjo, eu e você oramos. Deus abre o portão automaticamente, eu e você clamamos. Deus transforma, liberta, tira do cárcere, eu e você suplicamos diante de Deus. O que Pedro podia fazer, ele fez. Vestiu a túnica, calçou a sandália, se levantou, deu os passos. O que ele não podia fazer, Deus fez. Abriu o portão, clareou, cegou os guardas, fez cair as cadeias. O que Deus não pode fazer, o que Deus não faz, eu e você fazemos. Mas o que eu e você não podemos fazer, Deus faz. Eu vou falar uma coisa aqui que muitos de vocês já teve experiência com isso. De você chegar assim e ver uma coisa clara. Por exemplo, me veio agora um exemplo. Vou passar 2 minutos. Um exemplo claro, muitos de vocês já passaram por aqui, por isso assim. Ou meu filho, ou minha filha, não insista nesse namoro não, que isso não vai dar certo para você não. Sai desse negócio, termine esse namoro. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, viu? Agora, no tempo do mimimi, eu sei que vai cair mal o que eu vou falar. Mas namoro de filho, quem termina é pai, viu? Não é filho não. Namoro de filho, quem termina é pai. Termine, acabou-se. Aí, voltando ao exemplo, meu filho, minha filha, não insista nesse namoro não, isso não dá para você, não sei. Todo mundo está vendo, tem 250 mil evidências. A mãe vê, o pai vê, a avó vê, o vizinho vê, o amigo vê, a amiga vê, todo mundo vê. Homem, não insista não, saia disso. Mas só aquele casal que está ali é que entende que aquilo ali é a coisa mais maravilhosa do mundo. E a pessoa continua naquela situação. Só Deus, é o que eu quero dizer. Só Deus pode chegar lá no coração e mudar esse negócio. Você pode ter bom de lábia, você pode ter bons argumentos, você pode tudo. Só Deus é que chega lá e faz assim. Se Deus não tiver misericórdia e não mudar o quadro, a pessoa segue e depois ela colhe frutos terríveis. O que eu estou querendo dizer, que existem coisas que eu e você não podemos fazer, mas Deus pode fazer. Amém? E no lugar, às vezes, de você ficar dando murro em ponta de faca, vá para o caminho certo, vá diante de Deus, coloque diante de Deus e clame por Deus, porque quem faz o impossível é Deus. Aquele povo não fez baixo-assinado, aquele povo não foi atrás de autoridades, aquele povo não fez rebelião, aquele povo foi a Deus e disse: Senhor, em agonia e de maneira incessante, ele diz: Senhor, liberta Pedro, tira Pedro daquela situação, salva teu servo, ele é um líder abençoado, nós amamos Pedro, socorre Pedro. E orando, no tempo oportuno, Deus disse ao anjo: vai, e o anjo fez tudo aquilo que Pedro não podia fazer, quebrou as correntes, cegou os soldados, abriu o portão automaticamente. E quando Pedro chega lá fora, ele percebe que aquilo ali não era uma visão, mas era uma realidade. E Pedro entendia: o meu povo está orando por mim. E ele não fez outra coisa a não ser correr para onde estava aquele povo e bater na porta. Agora veja que ironia. O povo que orava para Pedro ser solto, quando escuta da doméstica, da empregada Rode, é Pedro que está batendo na porta. Eles disseram: oh, você está louca, deve ser o fantasma de Pedro. Por que isso acontece? Às vezes nós cremos e às vezes nós duvidamos. E aquele povo estava lá insistindo em oração. Quando o milagre aconteceu, era algo tão grande que eles ficaram: não, deve ser o fantasma de Pedro. E Pedro entra lá e diz: sou eu, o Senhor enviou o meu anjo e me livrou. Sou eu, mãe, Jesus me libertou das drogas, eu voltei para casa. Sou eu, minha esposa, Deus abriu meus olhos, eu te amo, vamos tocar nosso casamento. Sou eu, Jesus me curou. Sou eu, Jesus me limpou. Sou eu, Jesus mudou minha casa, mudou meu casamento, mudou meu filho, mudou minha história. Sou eu, porque Jesus faz aquilo que ninguém pode fazer. Igreja é diante de Deus, é incessantemente, é com o coração quebrantado, com
com o coração constrangido, humilhado diante de Deus, que nós oramos. E Deus, na sua misericórdia, opera. Eu e você fazemos o ordinário. E Deus é aquele que faz o extraordinário. Não desista da sua causa. Não desista da sua família. Não desista do seu lar, do seu casamento, dessa causa na justiça. Mas coloque diante de Deus e espere em Deus, porque Deus, Ele opera maravilhas. Eu quero fazer um momento de oração agora com a igreja, só em favor de quem precisa de uma obra de maravilha. Você tem um problema, é simples, não é uma coisa muito séria, mas você tem um problema que só Deus na causa. Queria que você ficasse de pé, e se você crer também, só Deus na causa, aí você fica de pé, e nós vamos como igreja orar e pedir: ó Deus, como tu fizeste na causa de Pedro, o Senhor pode fazer na minha causa. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos ao Senhor, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, estas situações que estão sendo apresentadas por esse teu filho, por essa tua filha, causas que são, humanamente falando, impossíveis, e que precisam, meu Deus, de uma operação de maravilha, de um milagre, Deus. E Tu és o Deus que opera milagres, Tu és o Deus que opera maravilhas. Tu ergue do pó o desvalido, do monturo necessitado. Tu fazes com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. O Senhor fez assim na vida de Sara, o Senhor fez assim na vida de Ana, o Senhor transformou a vida de Raabe, o Senhor deu filhos a Isabel, quando ela já era uma idosa estéril. O Senhor é o Deus do impossível, ninguém pode deter a sua mão. E aqui temos pessoas, Pai, sofrendo como Pedro, uma situação humanamente falando, irreversível. Mas o Senhor é o Deus que reverte qualquer situação e que reverte qualquer quadro, porque todo o poder está em Suas mãos. E humildemente nós nos unimos em oração e pedimos ao Senhor: Pai, visite este quadro, esta causa, esta situação, quer seja familiar, física, pessoal, emocional, espiritual. Dá, Senhor, a Tua ordem para que o milagre aconteça em nome de Jesus. Existem situações, meu Deus, que só o milagre poderá mudar o quadro, e só quem faz milagre é o Senhor. Não há homens poderosos, não existem orações poderosas, o poder pertence ao Senhor. E nós estamos aqui clamando: ó Deus, vem em socorro dessa mãe aflita, Senhor. Vem em socorro desse pai constrangido, aflito. Deus, vem em favor dessa casa, desse casamento. Visita o hospital, visita o leito, visita aquele que está entregue a uma situação complicada, complexa, difícil. Deus amado, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que operes maravilhas no meio do Teu povo, pois a Tua palavra nos assegura que ontem, hoje e amanhã o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. Visita com poder, visita com graça, Deus, e opera em nome de Jesus as maravilhas do Senhor. Se for o caso, envia o Teu anjo, envia os Teus anjos, envia o Teu poder, envia a Tua palavra, quebra o coração, muda a situação, transforma o quadro, traz esse filho rebelde, traz essa filha rebelde, traz esse marido, traz essa esposa. Muda essa situação, opera a Tua graça, opera o Teu milagre, muda, Deus, em nome de Jesus, porque nada pode resistir à ação do poder do Senhor, pois Tu és o único que opera as maravilhas. E nós oramos assim, e nós agradecemos ao Senhor, no nome bendito e glorioso do Senhor Jesus Cristo. E que tudo se realize, Pai, conforme
a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Aqueles que estão acompanhando pela internet, Senhor, e que também se encontram necessitados de uma obra de milagre, de uma obra de maravilha, Deus. Não há limite, não há barreiras, não há distância para a operação do Teu poder, Senhor. Opere nessa casa, opere nessa vida, opere nesta pessoa, em nome bendito do Senhor Jesus de Nazaré. Para a glória do Teu nome, Senhor, é que nós oramos no nome glorioso de Jesus. Amém. Diga amém, irmãos. Confie no poder de Deus e espere na misericórdia do Senhor. A igreja pode ficar de pé, por gentileza. Nós vamos orar pelos enfermos, alguns irmãos que estão passando dias difíceis. Todos de pé agora, feche os seus olhos. Nós vamos fazer oração. Cadê o irmão do louvor? Nós vamos fazer oração por alguns irmãos que estão em situação de enfermidade. E aqueles que você for lembrando, que você também ore pela sua vida. Se você estiver enfrentando alguma situação de enfermidade, nós vamos clamar a Deus. Eu pedi minha esposa para fazer essa oração pelos enfermos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos e vamos clamar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és o nosso Pai amoroso, o nosso bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas, Pai. E nesta noite, Senhor, estamos aqui diante do Senhor, não confiados na nossa justiça, porque não temos. Somos miseráveis, pecadores, carecemos e necessitamos da sua misericórdia, do seu perdão, Pai. Mas nesse momento, Pai, junto com a igreja do Senhor, nós queremos clamar por todos os nossos irmãos que estão enfermos, ó Deus, sofrendo na sua alma, no seu corpo, Senhor. Pai, Tu és o Deus de toda saúde, Pai. Pai, não há nada que o Senhor não possa fazer, não há enfermidade que o Senhor não possa curar, Senhor, seja ela qual for. Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso, Deus, para curar. Cura, Senhor. Cura, Deus, a vida do Paulinho, Senhor. Toca na vida do Teu servo, meu Pai. Toque do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Abençoe o seu tratamento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos porque nós cremos, porque nós acreditamos e confiamos no Senhor. Oramos, ó Deus, pela vida da Maurina, Deus, pedindo, Pai, em nome de Jesus, a Tua restauração, a Tua cura sobre a vida da Tua serva, sobre a vida da Ana Paula, Pai. Pai, no nome de Jesus, Pai, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. A medicina não pode, mas o Senhor pode. E não há nada que impeça o poder do Senhor, se assim o Senhor quiser. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, restaura a saúde do Senhor Arlindo, Pai. Visita o Teu servo, abençoa a sua esposa, fortalece, Pai. Ó Pai querido, nós só temos o Senhor para clamar, e já nos é suficiente, Pai, porque o Senhor é o único Deus, o verdadeiro Deus, aquele que está no trono, aquele que tem ouvidos para ouvir a oração, aquele que estende a mão de graça e de poder e de autoridade, e quando toca, o mal tem que sair. E quando toca, a enfermidade cai por terra, porque nada nem ninguém pode deter o Senhor. Oh Deus, toca na vida de Gerlane, Senhor. Faz um milagre, Jesus. Toca na vida dela, na vida do seu esposo. Oh Pai, a vida do seu Irnaldo, Pai. Restaura a saúde do Teu servo. Oh Deus, clamamos também, Senhor, pela vida do nosso irmão Lacerda, Senhor, pedindo o consolo do Espírito Santo. O consolo só pode vir do Senhor. O consolo só pode vir daquele que é o dono da vida, aquele que leva, aquele que traz de volta. O consolo só pode vir do Senhor. E nós queremos clamar como igreja, como irmãos, Senhor, porque quando um membro do corpo está sofrendo, todo o restante está sofrendo. E nós nos identificamos com o sofrimento do nosso irmão, Pai. E nós clamamos pelo consolo na vida dele, pela partida da sua mamãe, Deus. Conforte o coração de todos os familiares, e não só deles, mas de todos que estão enlutados, que perderam seus entes queridos, ó Deus, estão sentindo a falta e a saudade. Oh Deus, nós clamamos ao Deus que é maravilhoso, que é um Deus que se compadece daquele que sofre, daquele que geme.
Enquanto nós estivermos nesta terra, nós vamos passar muitas e muitas e muitas vezes por essas situações de enfermidade, de perdas de entes queridos, de pessoas que amamos, de pessoas que fazem parte da nossa vida, e que o Senhor leva, porque essa terra e essa vida nossa é passageira. Ah, Senhor, traga no nosso coração essa consciência que essa vida aqui é passageira, e que nós possamos viver aqui semeando, plantando, meu Pai, para colhermos no céu. Que tenhamos essa esperança viva do céu, Pai. Que não venhamos estar só presos a essa terra mentirosa, esse sistema maligno que traz tantas ocupações na nossa mente e no nosso coração, para nos afastar do Senhor, para nos afastar de Ti. É tanta coisa, Senhor, mas que o coração do crente esteja cativo à Tua presença e à Tua palavra, e que possamos buscar a face do Senhor e sabermos que vamos passar desta terra, mas queremos ir para os braços do Pai, aquele lugar maravilhoso, onde não há choro, onde não há luto, onde não há tristeza. Esse é o lugar que todo crente deve almejar a estar. Nesta noite, Pai, confiando no Deus que nós temos, no Pai que nós temos, não confiados em nós, porque nem sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus leva a oração corretamente ao Pai, e confiados nesse Espírito Santo, na graça, no favor do Senhor, nós entregamos todos os enfermos nas mãos do Senhor, todas as famílias enlutadas nas mãos do Senhor, cada irmão que está aqui nesta noite, cada pessoa que adentrou a casa do Senhor nesta noite, que veio com um fardo muito pesado, mas o Senhor diz: troca o fardo comigo, porque o meu fardo é suave e é leve, e nós queremos trocar o nosso fardo com o fardo do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, fique conosco, porque o que mais nós precisamos é de comunhão com o Senhor, nada mais. É de comunhão com o Senhor, é de depender do Senhor, em nome de Jesus. Pode sentar. Nós estamos aí organizando o nosso acampamento. Inscrições foram abertas domingo, 11 horas da manhã. Quando foi à noite, estávamos com 157 inscrições. O nosso alvo era 150. O pastor pediu para abrir mais 50. Estamos com 193 até a hora que eu saí de casa. É provável que já tenha fechado os 200, e de 200 não pode passar. Então nós louvamos a Deus pelo Senhor estar à frente desse acampamento. Cremos que vai ser uma bênção na vida da quarta igreja. Amém? Amém? Convidar aqui o nosso irmão Pedro Guilherme, presidente da UPA. Bora, pecador, corre. Orar pelo acampamento, pedir ao Senhor que Deus abençoe o acampamento. A igreja pode orar com o nosso irmão Pedro? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor de toda a glória, aquele que está no alto e sublime trono, governando todas as coisas. É a Ti que nós oramos agora, Senhor, muito grato, Senhor, por tantos privilégios que o Senhor tem nos dado, Pai, de poder, Senhor, Te servir, de poder Te amar, meu Deus, de Te conhecer, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, na história não tiveram essa oportunidade, Pai, mas o Senhor nos concedeu, Senhor. Muito obrigado, Pai. E viemos Te pedir, Senhor, pelo acampamento, Senhor. Amém. Te pedir, Senhor, porque o principal, Senhor, é a pregação da Tua palavra lá, Senhor. E Te pedir, Pai, porque sabemos que o Senhor pode usá-lo para converter muitos corações, Pai. Assim como o Senhor já fez, Senhor, porque muitas testemunhas, Senhor, inclusive algumas que estão aqui, Senhor, já foram alcançadas por Ti, através, Senhor, de acampamentos, Pai. E nós cremos, Senhor, que é o Senhor que converte, Pai. Cremos que não é o pregador, Senhor. Cremos que é o dono da palavra, Senhor. É o Senhor que transforma, Pai. É o Senhor que liberta. E pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando toda a programação, Senhor. Toda a organização, Senhor. Que o Senhor abençoe aqueles que estão se empenhando, Senhor, se esforçando. Porque o alvo é a Tua glória, Senhor. E que o Senhor nos capacite cada um, Senhor, que está orando, que está trabalhando, Senhor, para que isso ocorra, Senhor. E também pedimos que o Senhor esteja trazendo, Senhor, muitos livramentos durante a viagem, Senhor. Que o Senhor nos livre, Senhor, dos perigos da estrada. Que o Senhor nos livre, Senhor, dos homens maus, dos irresponsáveis, Senhor. Para que tudo ocorra bem, Senhor, e que nada venha ofuscar, Senhor, no nosso coração o desejo de Te adorar, Senhor.
Que nós estejamos cheios de alegria, Senhor, de vontade de te servir, de cantar ao Senhor e de reconhecer que só Tu és Deus, Pai amado. Que o Senhor continue abençoando essa igreja, Senhor, porque o Senhor tem sido muito bom para conosco, Pai. E nós não conseguimos nem contar, Senhor, os tantos motivos de gratidão que temos ao Senhor, Pai. Esteja conosco, Senhor, nos sustenta. Esteja animando aqueles, Senhor, que estão fracos, aqueles que estão desanimados, Senhor. E que tudo na nossa vida, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome, Pai amado. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Obrigado, Pedro. Irmãos, assentados ou de joelhos, se você preferir, nós vamos orar pelo Brasil. Nós vamos orar por Pernambuco. Nós vamos orar por Garanhuns. Nossa cidade, nosso estado, nossa nação carecem da ação graciosa do Senhor. Então, se você puder, curve a sua cabeça. Se quiser, preferir, dobrar os seus joelhos. Nós teremos agora um tempo de intercessão em favor do nosso país. Queria pedir que você abrisse a sua boca, abrisse o seu coração e clamar: Senhor, age no nosso país, Senhor. Traz livramento do nosso país, Senhor. Tem misericórdia do nosso país. Traz graça, Senhor, sobre o Brasil. Oremos. Socorre o Brasil, Senhor. Socorre o Brasil, intervém no Brasil. Livra o Brasil do mal, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa o nosso estado de Pernambuco, Senhor. Abençoa o nosso estado de Pernambuco. Abençoa, Senhor, a nossa cidade de Garanhuns, com a tua paz, com o teu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o Deus da nossa salvação. Nessa noite, Senhor, nós como igreja bendita do Senhor, reunida aqui nesse templo de oração, colocamos a nossa nação nas tuas mãos. Sabemos que o teu poder pertence a ti e continuará nas tuas mãos. Que o homem, por mais autoridade que ele tenha, que lhe seja dada por outra autoridade terrena, jamais esse homem conseguirá tirar das tuas mãos a autoridade que é tua, porque tu nunca criaste ninguém maior do que o Senhor. E nessa noite nós abrimos o nosso coração diante de ti. Nós suplicamos ao Senhor que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor fortaleça as igrejas brasileiras. Que o teu povo, Senhor, se levante com intrepidez, com ousadia, para continuar clamando, Senhor, para que nós tenhamos uma nação que possamos dizer que verdadeiramente o Senhor é o Deus dessa nação. Que a tua igreja seja fortalecida em graça, em amor, que a unidade do Espírito Santo do Senhor seja algo tão tremendo na tua igreja nesses dias, que a unção do teu Espírito em cada pessoa que se dispõe a orar por essa nação possa fazer milagres, possa operar milagres, prodígios, maravilhas. Que a igreja do Senhor venha romper em fé nesses dias, para que a nossa nação verdadeiramente seja uma nação livre. Que os teus filhos que têm filhos, netos, sobrinhos, possam se colocar diante do Senhor como família, clamando para ver os seus netos, seus sobrinhos, seus filhos crescendo numa nação que obedece os princípios da tua palavra. Que sejam homens e mulheres fortes, que entendam que fazem parte de uma nação cujo Deus é o Senhor dessa nação.
Por isso, Deus, como igreja, nós estamos aqui nessa noite, manifestando diante de Ti, oh Jesus, pedindo a Ti em nome de Jesus, que essa libertação sobre a nação brasileira venha, que a igreja do Senhor rompa em fé nesses dias, que a igreja entenda que nós não podemos, depois de pormos a mão no arado, voltarmos atrás. Nós temos que continuar orando, continuar buscando, continuar suplicando, continuar jejuando, continuar vendo, querendo ver, Senhor, a manifestação da Tua glória nos estados dessa nação brasileira. Assim nós oramos, porque assim nós cremos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode ficar de pé, nós vamos encerrar com esse cântico, vamos fazê-lo de todo o nosso coração. E pegando a deixa da palavra de hoje, irmãos, não deixe de orar pelo Brasil, não desista de orar por esta nação. Consagremos todos os dias, por meio da oração incessante, o nosso país. Não arrefeça, não diminua, não desanime, não desiste. Oremos pelo nosso país, em nome de Jesus. Amém. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor do Deus eterno, a comunhão, o consolo, o conforto do Espírito Santo, seja sobre esta igreja aqui reunida e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. A igreja diz amém. Pode sentar, 1 minuto e 30 segundos de aviso. Está aí o aviso? Só 1 minuto e 30 segundos, viu, pessoal? Um olhou para o lado, outro olhou para o outro. Vai sair. Saiu. Agenda de eventos da 4ª Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Eventos em janeiro. Precisamos fortalecer a nossa vida de oração. Por isso teremos todas as terças-feiras culto de oração às 19h30. Eventos em fevereiro. Teremos no dia 4 de fevereiro o culto de jovens às 18 horas. Dia 5, às 9h30, é o dia da Santa Ceia do Senhor e também o dia do homem presbiteriano. Teremos a semana inteira de oração, todos os dias, a partir das 9 horas do dia 6 ao dia 10. Treinamento Capelania Hospitalar, nos sábados, dias 11 e 25. E no domingo, dia 12, é o dia da mulher presbiteriana. Dia 13, teremos o retorno das células. Participe de momentos de comunhão com os nossos irmãos e muito estudo da Palavra de Deus. E no retiro de carnaval, teremos acampamento.
com início no sábado, dia 18, retornando na quarta-feira, dia 22. E teremos como tema Credo Apostólico, a Fé Viva. Para maiores detalhes, entrar em contato com a Secretaria da Igreja. Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Deus abençoe. Agenda de eventos da... O reverendo Edson não está conosco, porque, como ele disse domingo, ele no meio da semana está fazendo aquele bate e volta lá em Recife, ok? Durante o mês de janeiro será assim. Se alguém aqui quiser uma oração específica, estarei ali no gabinete para orar junto com você. Se alguém precisar de visita, gabinete pastoral, entre em contato ou com a secretaria ou pode ligar direto para o nosso celular. Estamos às ordens. Deus abençoe. Vá na paz do Senhor. Pela cruz me chamou.